Rádio Livre. Guarujá. Vamos falar um pouquinho de cinema também? A gente vai falar de arte, né? A gente adora falar de arte aqui. E mais do que falar sobre arte é despertar nas pessoas o interesse, né? Por cada vez mais se envolver nesse universo, né? Seja, enfim, do cinema, do teatro, da música, porque é tão enriquecedor a gente, né, aproveitar ao máximo as oportunidades e principalmente na cidade que a gente mora. Por isso, a gente quer convidar você para visitar, né, um evento que acontece amanhã à noite aqui em Floripa, a partir das 7 horas, né, na Fundação Cultural Badesca, aquele prédio bonito que tem aqui no centro da cidade, e que a gente até conversou outro dia aqui. Tanta gente acha o prédio bonito, inclusive eu já confessei que ainda não tive oportunidade de, enfim, entrar lá e conhecer, mas essa é a chance para muitos como eu. Amanhã à noite, né, com o objetivo de abrir o espaço para a divulgação de novos trabalhos, o Cineclube da Fundação Cultural Badesca apresenta, então, mostra de curtas universitários, e serão exibidos 3 curtas produzidos por estudantes da capital. Para falar sobre este assunto, estão conosco o Gustavo Salvalágio, que é co-curador da mostra, e o Gabriel Ornelas, que é diretor de um dos filmes que será exibido amanhã. Boa tarde, muito obrigada pela visita. Boa tarde. Bom, a gente pode começar falando com o Gustavo, que é o co-curador, né, enfim, dessa mostra. A iniciativa, assim, partiu de que princípio? Vocês, enfim, é oportunidade de dar às pessoas a chance de ver uma obra diferente, aos diretores também a oportunidade de mostrar sua obra ao público, é isso? Bom, isso também, e também de fazer o público de Florianópolis conhecer a produção local também, e uma produção que não é usualmente vista, quer dizer, muitas vezes esses trabalhos universitários acabam ficando só nas universidades. Uhum. Então, é legal que a gente consiga ter essa oportunidade de apresentar esses trabalhos que usualmente não são vistos, e com a presença dos realizadores também, para ter o debate depois. Quer dizer, quer criar esse ambiente de comunicação, de debate, de conversa, de interação entre quem faz os filmes e quem vê os filmes. Bom, lembrando que... Nada que se abre, né? Porque leva para além da universidade, né? Com certeza, não. E eu acho que para quem realiza, produtores e diretores, deve ser muito bacana e é interessante, né? E por isso eu pergunto já para o Gabriel, é oportunidade, no seu caso também, de levar a tua arte, a arte de vocês, mais longe, né? Para que mais pessoas possam conhecer, é isso? Sem dúvida. Nós que trabalhamos com cinema já temos a dificuldade de difusão da nossa obra. Quem trabalha com curta-metragem, mas dificuldade ainda, e é uma oportunidade muito boa para nós apresentarmos o que nós produzimos e debater intelectualmente sobre isso, né? Agora... Que a dupla Gustavo e Gabriel também é afinadinha, então, nessa questão aí, né? Eu acho que somos todos do cinema, estamos afinadinhos. Agora, quando você fala da dificuldade da difusão, né, do trabalho de vocês, isso é muito ainda, assim, porque a gente ouve às vezes falar de cinema, né, no Brasil, e mais especialmente talvez de curtas, e se tratando assim de uma capital menor, é difícil mesmo, Gabriel? É difícil, inclusive, para longas-metragens, né? O mercado de longas-metragens já é reduzido às grandes operadoras, grandes produtoras. E para os curtas-metragens nós nos restringimos ao setor de festivais. Inclusive meu filme hoje foi selecionado para um festival na Romênia também. Parabéns, parabéns. Mas nós somos restritos aos festivais, né? Há certos canais de televisão também que passam. Recentemente também temos essa questão da lei da TV Paga. Uhum. Nós temos uma janela maior agora para exibir em Canal Brasil e... Isso é bom. É bom, mas ao mesmo tempo não é tão simples como parece, né? Não. São várias questões burocráticas de registro com a Ancine, de registro de DCP e várias questões para poder publicar a obra. E fora a questão de conseguir vender isso ou não, né? Porque... até tenho visto algumas vezes quando estava à tarde, eu via algumas curtas no TV Brasil, né? Que mostrava alguns filmes. É interessantíssimo. Eu entrei em contato com um de colegas nossos, aqui de Santa Catarina, pelo Canal Brasil, que era o Qual Queijo Você Quer, se eu não me engano. Da Novelo Filmes, e eu vi pelo Canal Brasil. Ou seja, há essa possibilidade. Mas ao mesmo tempo a quantidade de produções que temos é muito superior à quantidade que consegue ser exibida. E por isso a difusão é tão complexa. Está faltando espaço para tanta obra que já está aí, né? Sim, esse sempre foi o drama do cinema brasileiro. É muita produção, muita obra e pouca janela, pouco espaço. Agora, quando a gente fala de produção local, por exemplo, né? A gente tem muita gente produzindo, por exemplo, aqui? Sim. Bastante. Em relação, depende
é sempre uma questão comparativa, né? Ou quantidade. Mas temos muitas produções de curtas-metragens nas universidades, que eu acho que a Unisul e a UFSC que são as principais que têm esse curso. Fora isso, produtoras que produzem curtas-metragens ficcionais, documentais e até longas-metragens, né? Nós, todo ano, temos o prêmio Elizabeth Anderle, ele estimula a cultura. Tem o prêmio Cinema da Funcine. Só que nós, todo ano, ou é para ser todo ano, alguém produz um longa-metragem e nós nem sequer sabemos de longas-metragens, quanto menos de curtas-metragens. Agora, esses curtas, né, que serão inclusive mostrados nessa mostra, eles são produzidos por cineastas em formação mesmo? Nesse caso né? São todos são estudantes da UFSC, quer dizer, para essa primeira edição a gente chamou gente da UFSC, para a próxima a gente também espera chamar pessoas da Unisul ou de outros lugares. Tirando, eu acho que você se formou com esse curta. Sim. É o seu trabalho de conclusão de curso. Os outros dois não, os outros dois são 2 documentários curtas que foram ou trabalho de... Um foi um caso específico de trabalho de aula e o outro foi um trabalho que o realizador fez porque ele queria aproveitar a oportunidade aqui em 2013 das manifestações. Ele montou um curta documentário. O Mostra que estará amanhã às 7 da noite, ele tem acesso gratuito, é isso, né? Gratuito. É para as pessoas que de repente estão se programando para sexta-feira. Seria ótimo, né? Uma sexta-feira, o horário é bom, né? 7 da noite. Aproveita e vê três filmes. Agora, falando sobre a questão de sinopse, vamos falar do Veredito, né? Que é o filme do Gabriel. Conta um pouquinho pra gente, assim, como é que foi a produção, sobre o que o filme fala. O Veredito, ele é uma adaptação de um conto do escritor Franz Kafka, do mesmo nome, inclusive, chama o Veredito também. E é um conflito entre pai e filho, como boa parte da obra do Kafka. E é um rapaz, ele está noivo de uma moça e ele se corresponde sempre periodicamente com um amigo. A noiva fica incomodada que esse amigo que ele tanto se corresponde não sabe da existência dela, quanto menos do noivado, do casamento, e pede que ele avise o amigo em relação a isso, né? Ele avisa e vai conversar com o pai, se aconselhar sobre essa carta que ele vai mandar para o amigo. E no final das contas tem uma virada que o pai acaba trazendo muitas coisas que não tem muito a ver com a carta. E aí tem que ver o filme para entender. Não vai contar o filme, senão não vai, né? Agora, Franz Kafka é um dos escritores mais assim, influentes do século XX, né? Por que você resolveu se basear num conto dele? Eu gosto de dizer que foi vontade de cinema. Eu li o conto, eu já li vários contos dele, acho que até todos. Só que eu li o Veredito, eu falei, eu não consigo fazer nada com ele a não ser gravar. E foi assim, Qual é a característica, assim, a principal característica dele, assim, que tu percebe? Do conto? Não, eu digo do próprio Kafka, assim, ele tem um jeito... É muita tensão, é muito drama, é muito conflito. Além de algo que me atrai muito, que inclusive foi parte da minha tese de conclusão de curso, que é uma quebra de sentido total, assim. Nós esperamos algo, né, estamos habituados a que a história decorra de uma certa maneira. Ele vai e faz ela decorrer para um outro ponto que você não faz. Nessa história do teu curta, conflito pai e filho, isso. A gente pode trazer assim para uma coisa atual, assim, é mais ou menos o que acontece hoje? Ou... Eu acho que é o que faz ele ser um grande escritor, né? Que é sempre atual, mas ao mesmo tempo não tão lógico. Entendi. Bom, tem que ver, né? Você falou também que de todos os contos do Kafka, o Veredito tem uma ótima unidade dramática, também comparado aos outros trabalhos dele, o Castelo. Então, eu acho que é uma das obras mais cinematográficas do Kafka mesmo. Bom, essa o curta tem quanto tempo? 22 minutos. 22 minutos. Onde é que foi feito? Onde é que foi produzido? O curta foi gravado aqui em Florianópolis, numa locação única, que é aqui no Museu da Escola Catarinense, aqui do lado, inclusive. Lindo, lindo, adoro. Inclusive agradeço a Sandra e toda a equipe. É super importante isso, né? Eles nos receberam... Essa parceria, ótima, né? assim. E gravamos lá em 4 dias, de 4 madrugadas gravando. E depois de 1 ano e meio produzindo, arrecadando dinheiro, o curta foi viabilizado por financiamento coletivo, né, em crowdfunding. Também tem muita gente envolvida que colaborou com uma vaquinha coletiva e acabamos conseguindo... E os atores, assim, a atuação dentro do que tu esperava? Sem dúvida, 3 gênios pra mim, que é a Angélica, o Cudo e o Luiz. O Cudo também tá... O Cudo é um dos principais.
Nosso vizinho aqui, né? Ele é o Jorge, no caso, é o personagem principal do filme. Agora, interessante, assim, é que muitas vezes você vê algumas tomadas nesses filmes locais que quem reside aqui não conhece. E aí, muitas vezes, se você não sei onde fica, que lugar bonito. Agora, né? É verdade. A gente tem, assim... chama atenção para isso também, né? Esses prédios históricos, assim, né? E que contam também um pouco da história até da nossa cidade, né? Tu tá falando disso? Exato. A arquitetura é muito rica em Floripa. Nós, costumeiramente, nessa correria do dia a dia, a gente acaba não observando algumas coisas que estão bem próximas da gente, né? Exato. Tem pontos históricos, tem lugares aqui que você passa na frente e não faz nem sentido da importância que tem para a história lá internamente, né? Eu acho que isso é uma grande virtude do audiovisual, que é poder trazer essa visibilidade para as pessoas, né? Você vê uma coisa que normalmente você passa todo dia, como você mesmo comentou, e não visualiza. Agora, o teu curta já foi exibido em outros lugares? Não, como eu disse anteriormente, os curtas eles restringem um festival, ao nicho de festivais, né? E as televisões que eu estou tentando encaixar. Então, ele recentemente foi indicado para o Prêmio Asiático de Short Films, né, de curtas-metragens, que acontecerá em novembro na Coreia do Sul. E hoje eu recebi esse da Romênia também. Então, as primeiras exibições formais serão essas. Minto, a primeira exibição formal é amanhã. De repente, então, isso não pode ser benéfico para a questão da televisão que você busca, essa indicação? Sem dúvida, não só as indicações dos festivais, como o Centro Cultural Badesc nos receber. Isso já, querendo ou não, já abre legitima portas, né? a nossa produção. Agora, quando a gente fala... não preciso nem dizer, né, que essa iniciativa de vocês é maravilhosa, porque para eles é uma oportunidade única, né, de expor o trabalho. Agora a gente quer convidar o público, né, para ir lá assistir, falar se gostou, debater. Eu acho que essa é a ideia, né, essa interação. Por isso a gente chama a sua atenção, você que nos ouve, para ir até a Fundação Badesc amanhã às 7 da noite. É um programa muito legal, são 3 curtas, quer dizer, tem essa oportunidade, né, de sair de lá mais enriquecido. Sim, e conhecer parte da produção de filmes aqui de Florianópolis que não é usualmente vista, né? Por exemplo, agora a gente estava falando sobre como você vê, tu passa todo dia por certas partes da cidade e você às vezes não nota, não percebe a história. Os outros 2 curtas, por exemplo, são 2 documentários que podem cair justamente nisso, a ajudar o espectador a ver com novos olhos a cidade de Florianópolis também, né? São 3, é isso? 3 apresentações. O Veredito, me corrija se eu estiver errado, por favor. A sinopse, então. O Veredito, o Gabriel já falou a respeito do filme dele. Gente, é isso? Gente, da Arantia Pelmi, é isso? Isso aí. O filme fala, né, mostra pessoas seguindo o curso do seu dia a dia sem saberem que estão sendo filmadas. Isso foi interessante. O que foi que ela fez foi, ela filmou escondido pessoas em Florianópolis e em São Paulo e querendo buscar o que as pessoas fazem quando elas não estão, quando elas acham que não estão sendo observadas. Que então, perigo! Existem momentos... perigo é elevador, né? De prédio, né? De fato, existem momentos que são muito engraçados, existem outros momentos que são até reveladores sobre como é viver numa cidade aqui no Brasil, uma grande cidade brasileira. Bom, grande no sentido. Quer dizer, ela flagrou momentos. Sim. Isso é muito legal, o inesperado. Então, tem vários momentos inesperados no filme. Então, como você vê pessoas, como elas vivem nas cidades, como elas vivem as suas rotinas. Exatamente, como elas aproveitam a cidade, os lugares que elas vão. Né? Que bacana. É que nem você, muitas vezes você vai se posicionar para uma foto, quando você vai saber que está sendo fotografado. Quando você não está sendo, muitas vezes aquela foto, quando você não está se preparando, ela sai melhor que aquela quando você faz. Sem dúvida. Né? Olha, é uma coisa espontânea, né? Já gostei muito. Então, a terceira obra, Delírios de uma Primavera de Outono, um documentário experimental do Guilherme Posibon, é isso? Gravado no calor da hora durante as manifestações de 2013, é o retrato de um planeta estranho, o nosso. Tem algum... durante as manifestações de 2013, alguma manifestação específica? Eu não sei exatamente qual foi o dia que ele gravou, mas, ou se foram alguns dias, mas ele gravou as manifestações que ocorreram aqui em 2013 e ele fez esse documentário em preto e branco, um pouco mais experimental, e o ponto de vista que ele tem dessas manifestações é interessante. Ele quer ver como as pessoas
estão agindo na massa, como as pessoas se posicionam perante aquele momento, aquelas manifestações... Às vezes de confronto, né? De embate, né? E como as pessoas estão agindo na manifestação e como isso... também dialoga com a própria cidade também. Tem vários momentos onde tipo, tu vê as pessoas andando pela beira-mar. Então não é um documentário muito usual, não é um documentário que narra narra certinho, aconteceu isso e aquilo. É mais uma percepção um pouco mais subjetiva dele do que foi que aconteceu naquela manifestação. É interessante porque são bem diferentes os enredos. Trabalhos, né? A gente se esforçou para eles serem bastante diferentes, para você pegar uma boa variedade. Né? Exato. Porque, muitas vezes você está vendo televisão, se você liga a TV com o som, as pessoas dançando, e você deixa sem o som, é uma coisa esquisita, né? Então, quer dizer, esse tipo de que vocês fizeram de separação, eu acho que também tem a ver essa questão, né, do dia a dia, das pessoas serem focadas, filmadas sem estar sabendo disso, né? E tem essa questão que você volta no tempo, que esse conflito pai e filho, né? E que é atemporal na realidade, né? Continua, né? Bom, 3h34, a gente vai para o esporte. Na sequência, a gente volta para continuar falando um pouquinho mais sobre essa mostra que acontece amanhã, somente amanhã, na Fundação Cultural Badesc, bem no centro de Floripa, às 7 horas da noite. Programe-se. Olha que sexta-feira bacana que você pode ter. Antes do intervalo, falávamos sobre uma mostra que acontece na Fundação Cultural Badesc, nesta sexta-feira. 3 curtas serão apresentados e você já está convidadíssimo para participar. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios um dos responsáveis, né? O co-curador da mostra, o Gustavo Salvalágio, e o Gabriel Ornelas, que é diretor do Veredito, um dos filmes que será exibido. Bom, agora é interessante, né, Cris? É uma diferença da visão, por exemplo, eu que não fiz cinema, a Cris não fez cinema, da visão que vocês têm quando vocês assistem um filme, né? Tem uma diferença que vocês observam algumas coisas que a gente não observa, né? Mas ao mesmo tempo vocês podem observar coisas que nós não observamos também. Às vezes acontece que, como a gente viu muitos filmes e estudamos cinema, nosso olhar pode se tornar um pouco viciado. E às vezes uma pessoa que é entre aspas, o leigo, pode ver coisas mais interessantes no filme que às vezes nós não vimos. Né? Então isso é interessante. Então é bacana ter gente que entende um pouco mais de cinema e pessoas que apenas apreciam filmes, né? Poder conversarem sobre os filmes. É isso que eu acho interessante. A gente falava sobre isso aqui agora, sobre as séries, né, inclusive. Falando um pouquinho sobre a questão do cinema, né, no Brasil, enfim, acho que é interessante a gente falar. O que vocês acham, assim, das produções que estão sendo feitas, né? A gente tem visto, assim, muita produção nacional, bacana também, enfim, as produções, tanto, a gente tem visto bastante, né, comédia, enfim, e outros temas também. O que você acha, Gabriel, assim, é válido? Eu acho que o cinema nacional é muito forte. Eu, particularmente, sou suspeito para falar, porque eu sou um grande admirador, sempre fui desde o primeiro ano de universidade, e eu acho de alto nível, não só qualitativo, né, de produção, como de enredos, de como as pessoas contam histórias, né? Atualmente, você estava comentando sobre séries, eu comecei a procurar séries brasileiras e que estão ganhando pesos, inclusive, né? Tem uma que foi produzida pela Fox, que é Os Contos do Edgar, que é uma série sobre os contos do Edgar Allan Poe, mas muito abrasileirado mesmo, assim. O Edgar Allan Poe é um cara que é um eletricista no meio de uma história e acontece coisas muito bizarras. E é de uma fineza e de uma qualidade, assim, não é à toa que a Fox está no meio, né? E não que algo da Fox seja sempre bom, mas eles acham alguma coisa boa e querem estar juntos, né? Porque quando se tem essa visão, quando se falava em filme nacional, se falava de uma forma, algum tempo atrás, de uma forma até meio pejorativa, achar que o filme nacional era só pornografia, era palavrão, né? Mas a gente sabe que tem muitos filmes bons aí, né, brasileiros. É engraçado que o outro série que eu comecei a ver recente, nacional, chama Magnífica 70, que é uma produção da HBO Brasil, que é sobre o cinema da boca do lixo e, né, das porno chanchadas da época. E foi de onde veio todo o preconceito com o cinema brasileiro. Né, na década de 70, se eu não me engano, o Gustavo que me corrija, o Brasil declinou politicamente, com isso fecharam as grandes produtoras
Veracruz falindo, que já era uma empresa estatal, ou seja, fechou tudo. A Veracruz não é estatal, a Veracruz é privada. Era privada? A Veracruz faliu por falha de administração, eles não tinham ideia do que eles estavam fazendo. E o erro deles foi chamar muito estrangeiro para cá, em vez de aproveitar os bons diretores nacionais que trabalhavam aqui. A Veracruz faliu, infelizmente, por má administração. Eles veio da iniciativa privada de São Paulo. O bom da Veracruz é que o que sobrou deu para financiar gente como o Nelson Pereira, deu para o Walter Gokuri, né? Mas a confusão era geral. O que eu acho do preconceito contra o cinema nacional, que foi criado nessa época, na década de 70, da parte da boca do lixo, das pornos chanchadas, havia meio que uma sabotagem, porque mesmo os filmes que alguns eram pornos chanchadas e outros eram filmes que tinham muitos palavrões, existiam bons filmes ali, existia boa invenção de cinema ali. O problema é que ocorreu uma sabotagem, às vezes por parte dos exibidores também, que não queriam exibir as fitas brasileiras e acabavam sabotando, acabavam exibindo no formato errado, com luz errada. Então havia muito preconceito contra as produções nacionais. Muito bem, a gente agradece a participação de vocês. Façam um convite amanhã, Gabriel, você vai ter o seu filme exibido lá, Abra as cortinas aí, Fábio. Por favor, venham todos. Nós queríamos chamar não só para a mostra, que está com uma curadoria muito importante, muito bonita, né? São 3 filmes bem variados, mas também para o debate. Fiquem para o final, vamos conversar sobre cinema, vamos conversar sobre temas além do cinema. Claro, tá todo mundo convidado. Bom, lembrando então, são 45 lugares, é importante chegar antes, né, gente? Para tomar assento, enfim. A possibilidade de ficar em pé também, é só sentadinhos, só para a gente esclarecer para o ouvinte. Às vezes, uma ou duas pessoas para ficar em pé, a gente consegue às vezes colocar alguns lugares a mais. Entendi. Mas é importante chegar antes, né? Para tomar lugar, né? Pelo menos uma meia hora antes é bom. Certo. De graça, de graça, legal. Absolutamente gratuito. No aeroporto pode chegar meia hora antes, né? No aeroporto seria 2. Bom, a Fundação Cultural Badesc fica bem no centro de Florianópolis, né? Pertinho ali da Praça Pereira Oliveira, fácil de achar, um prédio de esquina bem bonito, iluminado, à noite fica lindo. Olha, muito obrigada pela visita, né? Boa sorte, Gabriel, aí na tua vida, tá? Enfim, nas tuas criações, né? Muita inspiração. E parabéns, né, a vocês da Fundação Cultural Badesc, leve o nosso abraço, inclusive, às demais pessoas profissionais que fazem parte, também a assessoria de imprensa, que está aqui conosco. E, enfim, voltem outras vezes, tá? Para falar de arte a gente adora. E é a oportunidade que a gente tem também de intermediar, né? Mas as portas estão abertas. Muito obrigada, viu? Boa sorte. E, pessoal, olha, programaço para sexta-feira, 7 da noite. Tenho certeza que você vai. Amanhã é importante ficar até o final, né? Para discutir, para debater. E, enfim, tenho certeza que você vai voltar para casa mais preenchido, né? A gente troca ideia, porque essa é legal, né? É tu trocar ideia e pode fazer pergunta também, Gabriel? Sim, perguntas quanto ao tema, como a produção, a tudo, curiosidades, um bate-papo, né? Deixa eu matar a minha curiosidade. É uma conversa mesmo, né? Você está produzindo mais alguma coisa? Já tem alguma coisa engatilhada? Estava até conversando com ele que eu estou pré-produzindo o argumento, ou seja, eu não estou fazendo nada agora. Está no ócio criativo. Mas eu estou fazendo o argumento de um próximo longa-metragem. Nesse caso já é um longa-metragem ficcional. O primeiro, eu tenho um documental, mas é para alguns anos, né? Um longa-metragem exige... A inspiração vem na madrugada, não? A inspiração vem dos grandes conflitos urbanos. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Boa sorte aí.